Boa noite, 30 de julho, e tivemos agora o fim da partida entre Corinthians e Atlético Paranaense. Jogo esse aí que acabou sem gols, né? Empatado em 0-0, e as duas equipes fizeram um jogo muito abaixo, né, do que aquilo que era esperado. O Corinthians também veio com um time misto ali, né? E enfrentou o Atlético que briga lá em cima na tabela, tá em quinto ou sexto, agora não me recordo. O Corinthians está em oitavo, né? E o Corinthians que vem numa crescente muito boa aí nas últimas partidas, somando bons resultados, né? O último não foi tão bom, foi fora de casa. Quer dizer, foi bom até, né? Relativamente bom, porque um empate fora de casa é bom. E, bom, antes de eu passar para vocês aí o que foi esse jogo tenebroso aí, né? Você ainda não é inscrito? Inscreva-se, inscreva-se. Aperte aí, ó, inscrever-se, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe, né, que você vai estar ajudando aí no meu trabalho. É, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, né? E comente aí, você que torce pro Corinthians, você que torce pro Atlético Paranaense ou para outro time, comente o que você achou do jogo, né? Enfim, vamos lá. Diniz mandou a campo hoje aí o time, né, alternativo com algumas novidades. Hugo Souza no gol, dupla, quer dizer, não tivemos dupla de zaga porque a dupla de zaga do Corinthians estava no banco hoje, então ele optou por colocar André Ramalho e aí ele colocou o Ranielli apoiando ali a defesa, né? Não como um zagueiro. Na verdade, o Ranielli jogou meio que como um zagueiro à frente ali, né, do André Ramalho, mas que por hora voltava para recompor ali a defesa, por hora saía para desarmar os adversários, apoiava muito bem na marcação, ele que foi um dos melhores na partida aí para mim, né? Não sei se você concorda, mas para mim ele foi um dos melhores, ajudou muito defensivamente, desarmou um absurdo, aquela raça de sempre que a gente está acostumado do Ranielli, né? Foi muito bem na partida. É, e aí ele fez esse, como que eu posso dizer, esse trabalho aí de campo ajudando na defesa, meio que como um zagueiro mais livre, né? Os dois laterais tivemos aí Mateuzinho e Milans, só que aí teve uma novidade, né? Porque eu pensei que o Milans iria fazer a esquerda e o Mateuzinho ficar na de origem. O Diniz inverteu. O Milans ficou na dele, na posição de origem dele, e o Mateuzinho foi fazer a lateral esquerda. E vou te dizer que surpreendeu, porque ele foi muito bem na lateral que não é a dele, né? O Bidu com dores não está recuperado ainda, né? Então a gente estava sem o jogador, o Anrileri suspenso, então o Diniz colocou o Mateuzinho ali no lado esquerdo e foi muito bem, surpreendeu, né? Aí tivemos ahn, Carrilho, né? Foi o Carrilho, o Matheus Pereira no meio-campo e o Labiat. E aí tivemos os homens ali de extremidade, né? Jogando ali Dieguinho e Lingard. Foram esses aí os jogadores que o Fernando Diniz escolheu para a partida de hoje. E vou te dizer que é, alguns jogadores fizeram uma boa partida, surpreendeu, mas outros realmente demonstram que não tem nível, não tem forma alguma de ainda estar no Corinthians, né? E vamos lá. O Corinthians chegou a primeira vez assim com perigo, né? Aos 23 minutos, onde o Alan cruzou e aí o Mateuzinho ele pegou, desviou a bola, né? Ele veio como um elemento surpresa ali de trás da defesa, cabeceou, escorou ali desviando e aí o Santos defendeu ali, né? Foi em cima dele também, mas ele fez uma bela defesa e aí no rebote o Lingard tentou cabecear, mas ele dividiu ali junto com os zagueiros, ela veio sem muita força, ficou com o goleiro, com o Santos, né? E aí, cara, foi só esse lance aqui que a gente teve mesmo do Corinthians, que eu me recordo, né? Porque foi mais um jogo brigado. Tivemos ali nos 45, 6 minutos por ali, uma confusão, né? Uma baita confusão, onde o Mateuzinho pegou, ele deu um carrinho mandando a bola para a lateral e levantou, né, encarando o jogador do Atlético Paranaense. Porém, o lateral lá, Benavides, eu acho, veio por trás ali, meio que cometeu uma falta, né? E aí derrubou o Mateuzinho, que caiu de braços abertos pedindo a falta, mas os jogadores do Corinthians foram cobrar o jogador aí do Atlético, o que gerou um início de confusão ali entre as duas equipes, né? E ficou parado um bom tempo. O árbitro que tinha dado 4 minutos de acréscimos
deixou esses acréscimos aí só para briga aí, para o desentendimento, né? Porque não teve bola rolando. E, bom, e aí tivemos ainda no fim do primeiro tempo, né, num lance ali totalmente sem, como que eu posso dizer? Um lance normal de jogo, né? Não teve nada assim. O Zaccaria foi lançado ali, né, com a bola, e aí ele correu, o pé dele prendeu no gramado, torceu ali o joelho. Durante a transmissão foi possível ver os comentaristas dizendo que no campo os jogadores ouviram o estalo do joelho dele, então provavelmente é ligamento do joelho, né, LCA. Então é uma lesão muito complicada para o jogador. A gente espera que realmente não seja isso, ainda não saiu o diagnóstico, mas provavelmente aí, né, é algo desse tipo aí. Espero que não seja nada. Forças aí ao Labiá, que ele possa se recuperar o mais rápido possível e voltar a nos ajudar. Ele que agora vivia o seu melhor momento desde que chegou, né, fazendo gols, assistências, sendo muito importante. E tivemos aí o intervalo. Como eu disse, o Corinthians chegou essa vez aí aos 23 minutos, mas foi um jogo muito amarrado, muito truncado. O Atlético Paranaense, por exemplo, não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo no gol do Corinthians. Foi um jogo muito físico, muito intenso. Então eu achei que ficou devendo aí, né, futebol esse primeiro tempo. Tivemos aí o intervalo e na volta para o segundo tempo, o Diniz já promoveu mudanças. Colocou o Caio César, né, no lugar do Labiá e colocou o Yuri Alberto no lugar do Dieguinho, né, porque o Corinthians estava sem referência no ataque. Então o Diniz, que poupou aí o Yuri Alberto, decidiu colocar ele no segundo tempo. Aí aos 10 minutos o Matheus Pereira lançou uma bola para o Yuri Alberto, ele protegia, né, com a carga do zagueiro aqui, foi levando, carregando com a carga, ele conseguiu fazer o movimento e finalizou nas mãos do goleiro Santos, né, mas já havia sido marcado um impedimento. E aí você vê como que a presença do Yuri Alberto já muda totalmente o jogo, né? Ele protegeu, finalizou, é um cara que busca sempre finalizar, muitas vezes ele erra, é verdade, mas é um cara que entrega muito, né? Aí aos 16 minutos o Carrijo cruzou pro Yuri e aí o Yuri pegou de primeira ali, ele dominou e tentou o passe, acho que era pro Lingard que vinha entrando, e aí de primeira, né? E aí ele acabou errando, sendo desarmado, em vez dele tentar ajeitar a bola, carregar para dentro, finalizar, ele tentou o passe, não foi fominha, mas aí tomou a pior decisão possível, né? Aos 19 minutos, após o Ranieri roubar uma bola no meio de campo, né, ele deu um carrinho ali e acabou desarmando. A bola chegou no Mateuzinho, e aí o Mateuzinho lançou o Yuri Alberto, que fez uma bela jogada, né? Ele ajeitou para a direita ali, ajeitou e mandou lá lá em cima, lá no alto, lá quase no ângulo. Não, ia em direção ao ângulo, né? Bateu colocado, e aí o Santos pegou, fez uma defesaça aí, mandando para escanteio. Aí aos 21 minutos, o Alan deu um passe por cima, né? Ele lançou por cima. O zagueiro do Atlético não conseguiu interceptar, né? Ele só olhou assim. O Yuri Alberto conseguiu dominar. Ele recebeu na frente ali. E aí mesmo ele pegou, finalizou o Mascato, né? Ele finalizou meio que pro chão. Ela meio que não foi com tanta força. Ele não pegou certeiro nela, né? Foi meio resvalou nela para baixo, sim. Ela bateu no chão, quase que encobriu o Santos que estava atento e mais uma vez salvou o Atlético aí de tomar o que seria o primeiro gol da partida, né? E aí você vê, depois que o Yuri Alberto entrou, o Corinthians, pô, dominou as ações ali ofensivas, né? O Yuri teve 3 chances aí seguidas e desperdiçou, mas enfim. Aí aos 27 minutos, após um cruzamento de escanteio, o jogador do... Era um escanteio para o Atlético Paranaense aos 27. O jogador subiu, deu uma casquinha assim, o Viveiras que vinha de trás, pegou de cabeça, mandou na trave. E o Hugo só olhou, ainda bem que essa bola não entrou, né? E aí aos 31 minutos, o Diniz tirou o Matheus Pereira e o Yuri Alberto também, que se lesionou. Aí é outra notícia ruim, né, pro Corinthians. O Yuri que na disputa de bola ali, ele deu um tapa na bola, ela foi para frente, e ele na disputa da bola para correr, né, ele tinha sofrido uma carga ali nas costas, né, não maldosa, mas sofreu uma carga, e aí no movimento da corrida, né, o jogador sentiu um estiramento na coxa ali, né, do músculo na posterior. E aí saiu chorando, né? Pô, eu espero que não seja nada grave, que ele possa se recuperar o mais rápido possível, porque
A estratégia do Diniz era o quê? Poupar ele para jogar no final de semana contra o Internacional, lá no Rio Grande, pela Copa do Brasil. E agora, se a gente ficar sem o Yuri Alberto, a verdade, meu amigo, é que a gente tá frito, viu? Porque só tem ele de atacante bom. O resto não serve nem para reserva. E aí, chorou o Yuri Alberto, saiu aí de maca, né? Forças, Yuri Alberto, espero que você volte o mais rápido possível, que não seja nada, tenha sido somente um susto, né? Mas a gente vai ficar aguardando aí as notícias no decorrer aí entre hoje e amanhã a respeito disso. E aí tirou o Yuri Alberto e o Matheus Pereira e colocou Breno Bidon e Rodrigo Garro. Aí aos 37 minutos ele tirou o Carrijo e colocou o André. Aos 41 minutos, o Caio César começa uma jogada desde a defesa, onde ele pegou, né? Ele meio que deu um tapinha por cima assim, tirou do defensor, deu o passe ali pro Lingard, que avançou, né? Tinha um pelotão do Atlético Paranaense seguindo ele, né? Porque o Lingard saía em boa condição, mas o Lingard não é um jogador de explosão, não é um jogador rápido. Então ele foi carregando ali na medida do possível, demorou, eu acho, até para dar o passe pro Garro. E aí, depois de um tempo, ele deu o passe pro Garro, e aí o Garro carregou também, marcado e sozinho lá na frente, né? E aí o Garro foi carregando para dentro da pequena área ali, só que por fora da pequena área, né, na linha, sentido da linha de fundo. E aí ele sofreu uma carga ali, na minha opinião, falta, né? E o árbitro não deu. O árbitro que nesse momento estava perdido na partida, sem autoridade nenhuma, sabe? Perdido na partida. Aí tivemos 8 minutos de acréscimos. E aí nesses 8 minutos o jogo ficou, né, sem nada ali de atrativo. O Corinthians não fez absolutamente nada, o Atlético também de igual modo. E tivemos aí o fim de um jogo terrível esse. Um árbitro horrível, né? Como que é? Zanovelli, alguma coisa Zanovelli. Esse cara é árbitro FIFA. Ele tem zero condições de apitar um jogo de campeonato brasileiro, quem dirá de Copa do Mundo. O cara é horrível, ele se perde, ele não tem é, voz ativa, ele não tem aquela coisa que o árbitro tem, né? A presença ali de chegar e falar, apitar a falta e os jogadores não ponderarem, ou se vir ele falar, é falta, segue, não tô nem aí. Não, ele fica ali, todo explicando, todo perdido na partida. Horrível, horrível. É como eu digo, não é só árbitro de CBF que é ruim. FIFA também, horrível esse árbitro, ridículo. E aí, né, fez uma partida terrível. Os dois lados saíram reclamando desse árbitro aí, pra você ter ideia, né, do nível dele. E aí, né, tivemos o fim da partida. O Corinthians agora é o oitavo colocado com 29 pontos. E um jogo a mais aí que vários times que estão, alguns na parte de cima do Corinthians, né, de oitavo para cima, e alguns, e a maioria de baixo, do oitavo para baixo. Então o Corinthians ainda pode ser até ultrapassado, perder mais posições aí quando todos os times tiverem o mesmo número de partidas. Bom, o que eu posso dizer aqui a respeito do jogo? Eu já disse, né? Mas eu vou dizer aí pra vocês quem eu achei que se destacou. Ranieri foi absurdo, jogou uma barbaridade de bola. Hugo Souza foi exigido algumas vezes, foi bem até, né? Mas foi mais um espectador do que propriamente ajudou. Fez ali umas duas defesinhas, duas, três. É, André Ramalho, por incrível que pareça, foi bem, viu? O André Ramalho foi bem, deu conta do recado ali, né? E ele que não tinha um parceiro de zaga, zagueiro mesmo, foi muito bem. Ranieri foi um monstro absurdo na partida, pra mim, pô, o melhor da partida. Quem mais? Mateuzinho muito bem também, um dos melhores da partida, jogou muita bola. Matheus Pereira, ridículo, esse cara é horrível. Ele parece aqueles robozinho de faxina, sabe? Que ele, quando ele detecta ali ó, um contato à frente, ele volta, ou pro lado ele volta. O cara só dá passe para trás e pro lado, para trás e pro lado. Ele é horrível, zero condições. Eu espero que quando o contrato desse cara acabar, não seja renovado, que ele ó, saia do Corinthians, porque bagre a gente não precisa. Quem mais? Dieguinho, um dos piores da base que eu já vi subir para esse time do Corinthians. É muito ruim, é horrível. Não serve nem para reserva, muito ruim. Quem mais? Pô, o Labiat tava fazendo uma partida
ok ali, né? Não foi também um esplendor, mas também não foi um terror. Mas bem abaixo também hoje, não fez uma boa partida, se lesionou, espero que se recupere mais uma vez, em breve. É, quem mais? Agora até me fogem os nomes. O Lingard muito abaixo, não jogou absolutamente nada, né? Muito abaixo, muito abaixo. Não tem velocidade, né? A gente já viu isso, explosão, mas muito abaixo também, muito abaixo. Carrijo abaixo também na partida. Cara, Yuri Alberto quando entrou mudou a partida, foi muito bem. Também desejo boa recuperação pro Yuri aí, que volte logo, porque a gente vai precisar. Não temos centroavante, né? Pedro Raul, esquece, não dá pra contar. Nem com o time de várzea, com todo respeito. Guinegão é outro, não temos atacante. É, Memphis ainda não renovou, né? Muitos sites aí, páginas de internet dizem que já, mas até então nenhuma página oficial anunciou isso, então o Memphis por enquanto não renovou, a gente não pode contar com ele. Que mais? Quem mais, na verdade, né? Garro muito abaixo, errou os passes, tudo bem que entrou ali já no fim do jogo, mas Garro muito abaixo também, muito apagado, não fez absolutamente nada. Bidon também, né? E é isso. Próximo confronto do Corinthians, né, é o jogo pela ida da Copa do Brasil contra o Internacional lá em Porto Alegre, no domingo, se eu não me engano. E aí, o próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é o Red Bull Bragantino e se eu não me engano é fora de casa. Então a gente vai ter aí jogos difíceis e ainda sem jogadores importantes depois da partida de hoje. Tá, e vou dizer uma coisa aqui também, o Diniz muito abaixo de entrar aí com esse time alternativo dele, né? Algumas coisas deram certo, mas outras não, né? Alguns jogadores não conseguem desempenhar. A intenção dele era poupar, acabou que não pontuou ali bem em casa, né? Porque dava para ganhar os 3 pontos hoje. O Corinthians deixou de ganhar dois, né? E o Diniz inventou hoje aí, não gostei dessa escalação no primeiro tempo. Poupou os jogadores quando colocou, o jogador se lesionou, né? Tudo bem, é uma infelicidade, ele não tem culpa do Yuri se lesionar, do Zaccaria se lesionar, né? Mas enfim, eu não gostei. Comente se você gostou dessa escalação do Diniz aí pro jogo. Eu não gostei, sinceramente. E agora a gente tem aí jogos muito difíceis pela frente e sem jogadores importantes. O que vai se suceder depois disso tudo? O Corinthians está com 3 transfer bans, não vai conseguir trazer ninguém agora, né? A única esperança é o Memphis renovar e a gente torcer pela breve recuperação dos nossos jogadores importantes aí. Bom, é isso. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana aí, resto de semana, né? Que amanhã já é sexta. E aí no fim de semana eu vou trazer aí para vocês o pós-jogo do jogo de ida da Copa do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço e boa noite.